congregação foi convidada para uma missão, né, na Itália, juntamente com os frades capuchinhos. E nós começamos a fazer um trabalho, isso em 2014, com os frades capuchinhos. E em janeiro de 2017, o padre Carlos, que se tornou pároco da paróquia Santa Maria Maior em Assis, nos convidou para ser uma presença missionária ali em Assis, naquele santuário, que ia se tornar santuário, né? Então, nós em janeiro de 2017 fomos para Assis. Em maio de 2017, 20 de maio, se tornou Santuário do Despojamento de São Francisco, assim, para poder lembrar e recordar o despojamento de São Francisco, porque ali foi o ponto de partida de São Francisco. Então, 6 de abril de 2019, foi trasladado o corpo, né, de Carlo para o nosso santuário. Então, foi um presente de Deus para nós, né, a presença do corpo do nosso querido Beato. No início, eu lembro muito que assim, o túmulo era fechado, então a gente não via o corpo, né? Então era muito externo e poucas pessoas conheciam o santuário, celebração eucarística durante a semana, pouquíssimas pessoas. Então, e a gente foi começando a acolher, cuidar, né, do corpo ali, e a gente foi acolhendo esse processo. Quando teve a beatificação, que abriu, né, o túmulo, assim, para a gente foi primeiro ter um impacto e depois sentir muito próximo, né? Mas assim, o sentir de uma responsabilidade, né? Porque assim, estar ali bebendo daquela espiritualidade todos os dias, né? Então, aquela santidade tem que passar pelas nossas mãos também. Mudou tudo, desde o trabalho, né? Porque nós trabalhávamos como não tinha tantas pessoas, então era uma coisa bem mais restrita, né? Mas muito mais paroquial, né? Porque ele também é uma paróquia, então era um trabalho paroquial. A gente cuidava mais na questão dos sacramentos, então missas diárias, então era muito paroquial. E com a presença do Carlos se tornando o santuário, então assim, tem dia que nós temos 10 celebrações diárias no nosso santuário, então mudou muita coisa. Então a gente a adoração também de grupos que vêm fazer adoração no santuário. E na prática é o seguinte, nós somos 3 irmãs, né? Então a gente tenta fazer assim, nós estamos responsáveis pela secretaria, então as irmãs que estão na secretaria, a gente faz rodízio entre nós para passar por todos os setores, né? Então é secretaria, acolher os peregrinos, fazer prenotação de celebrações também. E a irmã que está na igreja, que agora às vezes nós estamos em 2, porque está aumentando, né? O dia lá, em base à nossa agenda, a gente diz, a nossa vida é em base à agenda do santuário. Então, se tem 10 celebrações, nós estamos ali. Prepara todos os paramentos litúrgicos e nessa questão da preparação das celebrações e acolher também os peregrinos, ajudar também na organização de fila, também é nosso papel, cuidar também de flores, tudo a gente tem que pensar, né? Sabe que a mulher tem esse toquezinho bem feminino que dá a beleza, né, também. Então, nós temos essa missão também lá no santuário, né? E damos bastante catequese também, né? Chegam os grupos que pedem também a catequese, então, a gente, seja criança e adulto, nós também, que é um pouco, explicar um pouco da história do santuário e quem foi Carlo Acutis. Uma das coisas que me encanta com o Carlo, né, que às vezes para mim a gente assim, chama um tapa na cara, né? Quando, em relação à comunicação, mas em relação da adoração, né? Porque quando o pai o convidou para ir para Jerusalém e ele disse que não queria ir, e o pai achou estranho, né? E disse, como? Você é católico, catequista, não vai à missa todos os dias, não quer ir para Jerusalém? E ele disse, não preciso ir onde Jesus esteve, eu preciso ir onde Jesus está. Cada igreja que temos Jesus sacramentado. E hoje a comunicação oferece tantas oportunidades, né? Para as pessoas terem o contato direto com Jesus sacramentado através da comunicação, através das adorações. Né? Então, é uma missão. Como o Carlo gostava muito de comunicação, de vídeo, eu sempre disse, graças a Deus que Carlo, ele deixou isso para nós. Porque assim, é uma prova da gente ver que a santidade, ela não é impossível, ela é possível. Porque quem já viu um santo que quando criança se vestia de Homem-Aranha, né? Então, assim, é para a gente ver, nós tivemos o contato, e o que chama a atenção do Carlo é esse contato direto com a sua história. Então, assim, se esse jovem, ele não fez nada de extraordinário, ele fez o ordinário da sua vida, ordinário e extraordinário, porque ele conseguiu colocar Deus no centro.
A santidade é possível para cada um de nós, mas cabe a nós fazer a diferença. Quando o Papa Francisco escolheu o ano da esperança, a gente não sabia o que era que ele queria dizer para a gente. E quando o Papa ficou doente, eu fui uma das pessoas assim que eu cheguei no túmulo do Carlo e disse: Carlo, cuide do nosso Papa. Eu disse para ele. E a gente é preocupado, né? Porque já estava toda uma programação também para a santificação. E quando o Papa morreu, na segunda de Páscoa, e nós estávamos na missa no santuário, eu voltei lá no Carlo e disse: você não fez nada. O que aconteceu? E agora? Né? Essa preocupação muito humana. Né? E agora? Como vai ser sua festa? Eu falei isso para ele. Mas era como se ele falasse para mim: eu não ofereci o meu sofrimento para a igreja e para o Papa, ofereci minha santificação. Ele que diz: não eu, mas Deus. Não é que ele queria aquela multidão por ele, mas pela igreja. E as pessoas foram obrigadas a irem para o velório do Papa, porque não houve a canonização, né? Porque não poderiam cancelar os voos e os hotéis, e as pessoas foram, porque nós trabalhamos no santuário como se tivesse acontecido a santificação do Carlo. E Carlo passou a ser mais conhecido, porque as comunicações que saíam diziam: não teve a santificação do Beato Carlo, porque o Papa morreu. E ele passou a ser mais conhecido, e os peregrinos estão chegando no santuário já perguntando: esse é o jovem que o Papa não conseguiu santificar. Né? Então, tudo é um sinal de Deus, né? Então, assim, a esperança, ela tem que nascer no nosso coração todos os dias. Ela tem que ser renovada, né? Mesmo diante da morte, nós somos cristãos, acreditamos nessa ressurreição. Então, sempre tem que existir a esperança.